dava uma oportunidade para falar a respeito de Jesus, a respeito de eventos históricos com relação a Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é isso. O Natal, de fato, então, não é uma festa obrigatória, mas ela pode ser uma festa oportuna. Então, aí fica a pergunta, então como comemorar o Natal? Como você deve comemorar o Natal? Como você tem comemorado? Qual é o seu tipo de festa de Natal? Porque o Natal é uma festa no Brasil nacional. E todo tipo de gente, crendo ou não, comemora. Mas é bem complicado se a gente for perguntar a cada uma das pessoas se elas de fato sabem qual é o sentido de toda a festa e por que é que comemora o Natal, né? E aí você pode observar por filmes, por séries, pelos discursos das pessoas, que geralmente são coisas bem generalistas com relação ao amor, fraternidade, família, né? E muito pouco a respeito de Jesus. Mas eu gostaria de dizer para vocês, e tendo este como nosso tema, o título, Natal sem adoração não é legítima celebração. Eu peço perdão pela rima, mas eu acho que ela cabe aqui. Natal sem adoração não é uma legítima celebração. Ela perde completamente o sentido. Você pode chamar de qualquer coisa, mas menos de Natal, propriamente dito. E a gente vai ver isso vendo o relato do primeiro Natal. E o primeiro ponto é este: o próprio Deus criou o primeiro Natal, ou a justificativa pela qual, né, nós celebramos anualmente o nascimento de Jesus. E a primeira coisa que a gente vê é que Deus mesmo providencia todas as coisas, né? Não é a primeira vez que vemos isso, porque na verdade já há 4 domingos vemos essa narrativa de Lucas e percebemos que Deus monta os cenários, Ele monta os contextos para que aquilo que Ele quer que aconteça venha de fato a acontecer, né? Se realize. E é o que acontece aqui quando Ele faz com que Augusto, imperador na época, ele ironicamente se torne seu instrumento. De que jeito? Ele decide fazer um recenseamento para, digamos que, reestruturar a sua base tributária. Essa era a razão. Geralmente os censos eram feitos por 2 razões, ou por questões de contagem de homens para formar exército, para se saber com quantos homens aptos à batalha você tinha naquele reino, império, e o outro era ver quantas pessoas com posses, trabalhando, você tinha para poder cobrar impostos. E esse é o caso aqui de Augusto, né, de César Augusto, o primeiro imperador romano. Quando ele suscita esse censo, ele levanta esse censo com vistas a reestruturar a sua base tributária. E isso é um instrumento na mão de Deus para fazer com que José, que era de Belém, ele e toda a sua família, saia de Nazaré, onde ele morava, porque ele trabalhava numa cidade próxima, como carpinteiro, e volte para a sua terra natal, a terra da sua família, que não por acaso é a família do rei Davi. Ele é um descendente de Davi. Então está tudo aqui, os atos mais ordinários, mais comuns das pessoas, inclusive dos governantes que se acham tão poderosos, são na verdade meros instrumentos na mão de um Deus que é totalmente soberano. E Ele que está dirigindo a história. Ele faz isso não só com eles lá no passado, mas faz isso conosco também. Como o Arthur, na verdade, me lembrou, né? Muitas vezes a gente pode chegar atrasado no lugar, acontecer um imprevisto, não sei, né? Mas o Senhor dirige os nossos passos. Isso, de fato, é uma realidade. E para o cristão, irmãos, isso não deveria ser, de maneira alguma, algo que lhe parecesse como uma espécie de impedimento para que você faça coisas, ou que frustre os seus planos. Mas, na verdade, um motivo para o seu descanso, de que Deus controla a história, ainda que muitas vezes não pareça. Não só controla a história toda do mundo, mas também a sua história. Ele está no controle. E eles chegam a Belém, que é a cidade de José. José vai junto com Maria. Imagine uma viagem, irmãos, com Maria sobre o lombo de um jumento, e José andando a pé, descendo o país. Ele sai do norte do país e vai para o sul. Israel,
esta região tem mais ou menos o tamanho do meu estado, 22 mil quilômetros quadrados, Sergipe. Bem parecido do mesmo tamanho. A distância mais longa em Sergipe você pode percorrer de carro 3 horas. Aí hoje você pode pensar, poxa, é pouco, né? É bem pouco, a cidade é pequena. Mas imagina fazer um percurso que você faria de carro de 3 horas, mas a pé e com jumento. E uma mulher grávida, perto de dar à luz. Que é o que acontece aqui. E isso é importante a gente observar a singeleza do nascimento de Jesus. Como que este primeiro Natal, por exemplo, talvez destoie muito das nossas festas. Destoie muito das nossas comemorações. Eu não sei aqui, mas, por exemplo, na minha cidade é muito comum a gente renovar o guarda-roupa no fim do ano. Por várias razões, né? Fim do ano tem 13º, e fim do ano tem as festas, que são um grande motivo para você ter que comprar roupa nova para o Natal, para o Ano Novo, essas coisas. Né? Mas o que é interessante é que no primeiro Natal, o glamour, qualquer tipo de festa, né, de comemoração, passava longe aqui. E olha que Lucas está narrando o nascimento de Jesus com muita solenidade. Mas é até desconcertante que ele narra o nascimento de um rei e ele está consciente disso, ele está narrando como esse é um evento solene. Mas é um evento solene que não acontece no palácio. É um evento solene que não acontece no templo em Israel, na casa de um grande sumo sacerdote, de um grande nobre de Jerusalém, mas num vilarejo, cuja única lembrança era de que a família de Davi tinha saído de lá. Uma coisa irônica também de Lucas aqui é que ele chama a cidade de Belém como se fosse cidade de Davi. Por quê? Porque esse nome cidade de Davi era um nome que se dava a Jerusalém. Não porque Davi tivesse nascido lá, mas apenas porque Davi tinha feito de Jerusalém a sua cidade, né? A sua capital, do seu reino. E Jerusalém era importante, né? Era a grande metrópole de Israel. Belém era um vilarejo. Mas aqui ele de propósito chama a cidade de Davi, ou seja, dá esse título bonito e pomposo que era para Jerusalém, para a pequena Belém. Apenas porque era a cidade do nascimento de Davi, mas também era a cidade em qual os profetas diziam que o Messias também sairia de lá. E aqui é um cumprimento de profecia, mas de novo, completamente diferente do tipo de suntuosidade que deveria cercar o nascimento de um rei. Mas é um rei que está nascendo aqui, mas ele está nascendo em situação completamente adversa. Depois de uma viagem estressante, cansativa, obrigada, não por desejo de seus pais, ele chega a Belém, chega num aposento, num alojamento que era típico para receber os peregrinos. Na maioria das nossas Bíblias está traduzido como hospedaria. Talvez hospedaria não traduza bem o real sentido do que era, porque não era um hotel necessariamente, mas era um alojamento de peregrinos, que muitas vezes era a própria família que, digamos que separava este quarto para receber pessoas que vinham de fora, certo? As casas também eram muito pequenas, geralmente só tinham 2 cômodos, e um dos cômodos era guardado para receber pessoas de fora, porque a hospitalidade era uma coisa muito importante para os israelitas. Receber quem vem de fora, o peregrino, o viajante, receber bem. Mas acontece que até isso, digamos que não dá muito certo no nascimento de Jesus, porque quando ele chega à casa, o alojamento, possivelmente da família de José, já está muito ocupado. E eles não têm nem lugar onde pôr o filho ali adequadamente. Então o que fazem? Tentam acomodá-lo em um lugar próximo à manjedoura, ou talvez dentro do próprio estábulo. Não é uma situação muito agradável para se nascer um rei. Mas, irmãos, é curioso como que, por exemplo, faz esse exercício de comparação dos cuidados que cercam o nascimento dos nossos filhos, daqueles que têm filhos, e compara com o nascimento de Jesus. Jesus não teve enxoval, não teve chá de bebê. Jesus não teve
berço adequado. Quando nós estávamos com... Miriam estava grávida de Mariana no meio da pandemia, né? E a pandemia, obviamente, atrapalhou a gente de fazer enxoval do jeito que a gente queria. Além disso, tinha a expectativa de viagem. E a viagem também era outra coisa, que a gente pensava, por que a gente vai comprar um monte de coisa se daqui a um ano a gente vai embora? Né? Então, a gente acabou que não fez um enxoval necessariamente como gostaria de fazer. Mas uma das conclusões que chegamos era que, se o Salvador não teve enxoval adequado, por que nossa filha seria digna de ter? Não era. Nenhuma criança é digna por si. Percebe? Porque o próprio Salvador não teve. E se ele não teve e passou bem, quanto mais nós não podemos passar privações também. Porque nenhum discípulo é maior que seu mestre. E se nosso mestre passou por privações, eu e você também poderemos ser capacitados a passar privações também. Ele nos capacitará a isso, porque isso não está fora do nosso alcance. Pode acontecer conosco. Por isso que a Escritura nos fala tanto sobre contentamento, sobre nos alegrarmos com o fato do Senhor nos conceder bênçãos, mas também continuarmos gratos ao Senhor, mesmo quando Ele não as conceder. Relembrando, por exemplo, toda essa história do Advento, o testemunho de Zacarias e Isabel, que na semana passada nós vimos que eles recebem o filho que eles tanto queriam, mas eles não deixavam de louvar a Deus por não tê-lo. E o Senhor Jesus dá um exemplo aqui. Ele nunca, digamos que, nos convida à possibilidade de sofrermos, de passarmos por privações ou necessidades, sem que Ele mesmo antes tenha experimentado. É interessante isso. Desde o seu nascimento, Ele tem experimentado privações, necessidades, de tal maneira que você não diga, não, Jesus, Ele é diferente porque Ele era Deus. Não, Jesus esvaziou de sua divindade, se tornou um como nós de maneira integral. Então Ele sabe tudo o que passamos. Não há dor, por exemplo, humana que seja alheia a Jesus. Isso para nós deve ser um conforto também, porque nós sabemos que temos um Deus que conhece a realidade humana de ser também um homem como nós. Isso é muito bom. E isso, inclusive, é o coração, digamos, do Natal, que é a encarnação de Deus, a encarnação do Verbo, mas a encarnação, de novo, não como se costuma ser o nascimento dos deuses, por exemplo, nas mitologias. Né? Não é uma coisa maravilhosa, cheia de coisas fantásticas, e foi um dia, meu Deus, um dia mágico, e foi num palácio. Mas na verdade foi num casebre, num alojamento simples, provavelmente dentro de um estábulo que o Senhor nasceu. Um lugar adequado a animais, não a seres humanos, muito menos para bebês. Mas aí, da melhor maneira possível, que aqui Maria faz, põe o seu filho enfaixado, enrolado em panos, que vai ser inclusive parte do sinal, sobre uma manjedoura, um coxo, onde na verdade os animais comiam, porque era a parte mais fofinha do estábulo, né? Colocou ele sobre a palha, sobre o feno, e o repousou lá. Outro instrumento irônico que Deus usa aqui. O primeiro foi César Augusto, o imperador. O imperador foi um mero instrumento de Deus para fazer com que a história caminhasse em favor do seu plano redentivo, do seu plano de salvação. O Messias tinha que nascer em Belém. E tinha que nascer da família do descendente de Davi. Então vamos fazer esse descendente de Davi ir até Belém. E lá eles vão ter o filho. E aqui agora outro instrumento irônico. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu e foi posto numa manjedoura. E aí um grande escritor do século XX, ele fala o seguinte a respeito do Natal.
que o Criador do céu e da terra, que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, que criou todas as coisas, como nós acabamos de cantar, ele no dia do Natal não tinha mãos, braços longos o suficiente para alcançar o rosto, a face, o focinho de qualquer um dos animais do estábulo. Irmãos, esse é a grande magia do Natal, como as pessoas costumam falar. Quando alguém falar a respeito de magia de Natal perto de você, e pensar em coisas como generosidade temporária naquele período, e que não são necessariamente ruins, tá? Você ser generoso, aproveitar um período do ano para ser generoso, para fazer as pazes com pessoas da família que você brigou por conta de política ao longo do ano, enfim, muito bom. Mas o grande segredo, o coração do Natal é o fato de que Deus encarnou-se, de que o Criador de todas as coisas tomou a forma de um bebê, completamente frágil, no colo de sua mãe, irmãos. Por isso que há 15 dias atrás, nós falando a respeito da anunciação do nascimento de Jesus, o anjo fala para Maria: para Deus não há impossíveis, Maria, porque Deus faz o impossível por conta do seu tão grande amor por nós. E não há coisa mais impossível do que simplesmente fazer com que o próprio Deus tome forma de criança. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, que tudo pode, tem todos aqueles títulos: Altíssimo, Onipotente, Onisciente, Onipresente, que é totalmente santo, que é eterno, tome a forma de um bebê que precisa ser amamentado, precisa ter suas fraldas trocadas e limpas, precisa aprender a andar, a falar, precisa aprender a ler e escrever com seu pai, aprender uma profissão. Todas essas coisas, essas limitações humanas. É por isso que a teologia chama a vida de Cristo, até a paixão, até o dia da cruz, de humilhação. Jesus não foi humilhado apenas quando ele foi preso e começou a ser castigado ferozmente pelos soldados romanos e finalmente crucificado. Jesus foi humilhado no seu nascimento, ao tomar a forma de um embrião, um feto, um bebê. Porque já é uma humilhação, porque ele é o próprio Deus. Mas aqui ele está completamente frágil diante de nós. Mas ele é a esperança. É por isso que logo em seguida, o que o nosso evangelista Lucas faz? Ele então nos mostra o seguinte: que Natal, que este é o primeiro Natal que Deus criou, é a ocasião para adorar Jesus. Então, apesar de ser um evento, digamos que não muito adequado, o nascimento de um bebê, e colocá-lo numa manjedoura, esse não deixa de ser um evento solene, porque é o Rei dos Reis que está nascendo, então merece e deve ser comemorado. E o que acontece? Pastores que não costumavam gozar de boa reputação, os pastores de ovelhas, por terem que trabalhar no campo, às vezes até tarde da noite, ficarem, digamos que, meio afastados da sociedade, eles não eram, digamos que, bem vistos pelo resto dos israelitas. O povo israelita, o povo judeu, não gostava muito dos pastores. Era uma classe que não tinha, digamos que, muita admiração. Embora seu trabalho fosse importante, porque a atividade pastoril era fundamental para que os israelitas tivessem, por exemplo, acesso à carne e a leite, porque basicamente você vivia de ovinos e caprinos, né? Pois eram muito raros, porque eram muito caros. Então, embora fosse uma função muito importante, ela não era bem vista. Então as pessoas não confiavam muito em pastores. Havia muitos pastores que gostavam de enganar outras pessoas, passar golpes. Sério, gente. Alguns pastores eram ladrões, faziam então atividades ilícitas no calar da noite, aproveitando o momento em que guardavam suas ovelhas. Então não era uma gente muito confiável.
Mas é uma terceira ironia aqui no texto, porque olha o que é que o Senhor faz. Ele anuncia o nascimento do Salvador não a religiosos fiéis e muito piedosos de Jerusalém. Ele não anuncia a outras classes de profissões muito mais admiradas pelo povo, nem mesmo aos familiares de Jesus, aqueles que estivessem em Nazaré ainda, ou mesmo na cidade de Belém. Ele anuncia o nascimento de Jesus a essa classe de profissionais que não eram muito bem vistos e cujo testemunho nem, digamos que, seria dado muito crédito para além ali do círculo de amizade que eles teriam. Mas é a estas pessoas, a estes homens que estavam trabalhando no campo, que o Senhor dá a conhecer o maior milagre da história, que é a encarnação do Verbo. Então o anjo do Senhor, mais particularmente, talvez Gabriel, mesmo que apareceu a Maria e a Zacarias, talvez ele, aparece aqui diante dele e fala para eles: olha, eu tenho uma boa notícia a vocês. Boa notícia, irmãos, é a tradução da palavra evangelho. Ele está dizendo aqui literalmente: eu tenho o evangelho para vocês. E o que é o evangelho? O evangelho é o Natal. O evangelho é Deus conosco, no meio de nós. É Deus encarnado entre nós. É o Messias estando em nosso meio. É Deus cumprindo todas as promessas que havia feito no passado. E agora elas estavam sendo realizadas. Esta era a boa nova. Eles ficam obviamente aterrorizados, porque inclusive sendo pastores que muito possivelmente devessem alguma coisa, tenham falhado em algo, tinham algum tipo de falha de caráter, que podiam ter que responder diante de Deus, e ver uma aparição de anjo, acham que na verdade é para julgá-los, por isso eles ficam aterrorizados, vão ser fulminados agora, agora o Senhor nos pegou. Mas não, surpreendentemente, o que o Senhor faz na verdade é anunciar a eles uma boa nova, uma boa notícia, a boa notícia do Evangelho, que é: Jesus nasceu, o Messias está no nosso meio. Ele diz: essa boa nova não é só para vocês, é para todo o povo. Aqui, em particular, os pastores provavelmente pensam em todo o povo de Israel primeiro, porque o próprio Senhor disse que veio primeiro para Israel, mas nunca o seu plano de redenção ficou restrito a uma nação, mas na verdade incluiria gente de todos os povos. Aliás, no Evangelho de Lucas, isso é onde é mais nítido na Escritura, na Bíblia, o quanto que Deus é um Deus universal, o quanto que Jesus é um Messias universal, não para a salvação da casa de Israel apenas, mas para a salvação de todos os povos. Por isso que Lucas, não satisfeito, ele não só escreveu um Evangelho sobre Jesus, mas ele escreveu o Evangelho sobre Jesus e sua continuidade, o seu livro 2, seu segundo capítulo, que é o livro de Atos, ou seja, como que a história se desenrola depois do ministério de Jesus, e como que este Evangelho, que primeiro foi anunciado, por exemplo, no dia de Natal, para pastores, pouquíssimos pastores, trabalhando num campo perto de Belém, este Evangelho vai se expandir e vai chegar até os confins da terra. Então eles ouvem e de repente aparecem um exército de Deus, não para a guerra, mas um exército para a paz, na verdade um grande coro de anjos, que canta esses versos bastante conhecidos: glória a Deus nas alturas e paz na terra. A tradução mais antiga falava aos homens de boa vontade, e aí dá a entender que a boa vontade era dos homens. E porque os homens tinham boa vontade, então Deus desejava e os abençoava com paz. Mas não é bem esse o sentido do texto. Por isso que a NVI, que a gente adota aqui na igreja, ela traduz de uma maneira mais adequada: paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. A boa vontade não é dos homens, mas de Deus para com os homens, porque é isso que Jesus significa, uma boa vontade de Deus para conosco. E tudo aquilo eles falam para
para os pastores: olha, o sinal que vocês vão ver é o seguinte, porque afinal, o Messias nasceu o Salvador, que é o Messias e o Senhor. Senhor era uma palavra somente utilizada para Deus, mas aqui o anjo utiliza para falar do Messias. Ele diz: então, qual vai ser o sinal? O sinal é o seguinte: vocês vão encontrar esse Messias em Belém, numa manjedoura enrolada em panos. Este vai ser o sinal. Então eles vão até onde está José e Maria, onde está o bebê. Lá eles encontram Jesus, do modo como os anjos lhe falaram, envolto em panos, sobre uma manjedoura. E por que isso era um sinal? Porque não era ordinário, não era uma coisa comum. Os bebês não nasciam e eram postos num coxo para alimentar animais. Então este era o sinal. É um nascimento estranho, né? Não parece que é um rei. Isso é interessante, porque mostra esse contraste, irmãos, entre as expectativas nossas e as coisas como Deus faz, geralmente subvertendo a nossa lógica, fazendo com que aquilo que não costuma ser, passe a ser de fato. Por isso que o Senhor fala coisas como: o menor servirá o maior. Por isso que, por exemplo, ao longo da história da redenção, os irmãos mais jovens, os caçulas, eram preferidos com relação ao irmão mais velho por Deus. Não porque Deus tivesse uma predileção pelos mais novos em si, mas para subverter a nossa lógica. Ele escolhe uma nação, que é Israel, que é completamente insignificante do ponto de vista militar, de feitos na história. Por que ele não escolheu a nação dos egípcios, que faziam até cirurgias na cabeça na época? Fabricavam cerveja, construíram as pirâmides. De longe, a civilização mais genial que existiu foi a civilização egípcia naquela região. Mas não foram aos egípcios ou aos babilônios que Deus escolheu, mas uma nação completamente insignificante, igual a outras que poderiam surgir e desaparecer com o movimento dos impérios. Porque Deus faz assim: Ele pega aquilo que não é e faz com que essa coisa passe a ser, tenha importância. Jesus é aquele que se identifica com pessoas que não são. Irmãos, se nós temos qualquer problema de autoestima, olha para Jesus. Você não precisa de nenhum reconhecimento, a não ser do fato de que Jesus demonstrou um amor gigante por você, sem tamanhos. E isso deveria ser uma fonte para nós de autoestima, de entender o quanto que somos amados por Deus, porque essa é a grande demonstração do Natal. E os pastores, para terminar, eles glorificaram a Deus porque viram o Messias. Eles louvaram a Deus porque não há outra possibilidade de você passar uma noite de Natal adequadamente, celebrando o Natal como se deve, senão adorando a Deus. Porque foi assim que os pastores fizeram e os anjos deram o seu exemplo. Naquela noite se juntarem no coro para adorar o Redentor, para adorar aquele que havia acabado de nascer. Sim, mesmo Jesus como um bebê já era digno de adoração. Por quê? Porque Ele é o Deus Criador. E aí minha conclusão, irmãos, para vocês é a seguinte: celebrar o Natal, então, deve ser um ato de adoração a Jesus. Irmãos, eu falo isso não só com relação à noite de Natal, quando vocês estiverem reunidos em família, celebrando, e entendendo que aquele pode ser um ato muito mais do que apenas uma junção de familiares para comer e trocar presentes, mas para que seja um ato de adoração a Jesus. Por que não uma noite de Natal com orações, com cânticos em louvor ao Redentor? Por que não uma noite de Natal na qual, por exemplo, seus parentes que não creem no Evangelho tenham acesso ao Evangelho? Saibam que estão se juntando a você para louvar a Deus, não por qualquer coisa, mas porque Deus nos deu Jesus. Ele mesmo nos providenciou o maior presente que poderíamos receber. Essa é uma boa maneira de nós praticarmos uma adoração a Jesus no Natal. E mais do que isso, ao longo do ano,
celebre Natal ao longo do ano, sendo gente da qual seja aquela que o Senhor Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e a edifica e a pratica, esse é o que me ama. Então, se nós de fato amamos a Jesus, não apenas celebramos festas muitas vezes vazias de significado, cheias de comida, cheias de presentes e de polpas e de várias coisas que são muito legais, mas não são fundamento, não são base, não são o verdadeiro sentido para celebrarmos a vida no dia de Natal. Mas mais do que isso, que ao longo do ano nós lembremos o Jesus que comemoramos no dia 25 de dezembro e o adoremos o ano inteiro, ouvindo a sua palavra e praticando ela. Aí sim, de fato, irmãos, teremos natais e outras festas, Páscoa, Paixão, tudo com mais sentido, porque Jesus se torna centro da nossa vida e motivo da nossa adoração. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças a Deus pelo presente que é Jesus para nós, pelo primeiro Natal, Pai, que o Senhor nos providenciou. Ó Pai, nós percebemos a movimentação do Senhor na nossa história, Pai, para nos salvar, e isso é motivo de adoração, isso é motivo de louvor, ó Pai, ao Teu nome. Ó Pai, faça com que nós nos juntemos àqueles pastores naquela noite e que saíram e começaram a falar, compartilhar com as outras pessoas e só falavam nisso. O Messias nasceu, o Salvador do mundo, qual nós esperávamos, que dará jeito na nossa vida, na nossa história, que nos fará derrotar a morte, derrotar o pecado, derrotar o diabo. Ele nasceu, está no nosso meio. Isso é motivo de louvor. Senhor, que nós possamos, ó Pai, ter sentido nas nossas noites natalinas, muito mais do que presentes e comidas, mas que sejam ajuntamentos, ó Pai, pelo louvor do Teu nome e para testemunho, Pai, do Seu Evangelho. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar, irmãos. Irmãos, nos colocamos de pé, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, seja na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, nos
nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Irmãos, tem algum aviso sobre domingo que vem? Só o fato de que o culto será unificado, né? Só teremos um culto em coreano, mas com tradução simultânea da Priscila. E teremos depois um almoço, né? Isso? Tá bom? Então não haverá culto 9h30, tá? Só o culto. Desculpa. Oi? Hoje também tem almoço? E hoje tem almoço também. Beleza? O culto vai ser 11 horas, semana que vem? Não? É só semana que vem. Bom. Então, não tem almoço hoje, é só semana que vem. E o culto semana que vem 11 horas, né? 10 horas. Perfeito. Então, o culto semana que vem vai ser 10 horas. Vai ser apenas um culto, gente, em coreano com a tradução simultânea. Beleza? Que o Senhor então os abençoe e tenha uma boa semana.